Nós estamos dando início a mais uma reunião de estudos aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o sonho realizado de e por Deolindo Amorim, refletindo naturalmente um projeto do plano espiritual, e presidência de honra Jorge Andréia, e naturalmente agradecendo a Jorge Andréia, a Deolindo, a todos os mentores que trouxeram o ICEB até aqui e que, por certo, vão continuar a nos ajudar na continuidade desta instituição de amor e estudo. Jesus querido, nós aqui juntos, em teu nome reunidos, queremos te agradecer as bênçãos com que tens pavimentado nossas existências, nossos caminhos, nossos sonhos, Mestre, para o trabalho no bem. Nós te agradecemos ainda por aqui estarmos na condição em que estamos e pela oportunidade grandiosa de estarmos aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil para mais uma reunião de estudos, rogando-te, Mestre, que permitas que de teus braços e mãos desçam as bênçãos que sempre são abundantes, de paz, luz, resiliência, força, esperança, por sobre todos os nossos irmãos, que em vários quadrantes da Terra, o planeta que tão amorosamente diriges, atravessam, Jesus, como anunciaste, provas, expiações, chegados que fossem e são agora os tempos. Nós te agradecemos por tudo. Permite que o manto de Maria desça também com flocos de luz e de amor maternal por sobre todos os sofrimentos na terra. E neste instante, nós ainda te rogamos bênçãos por sobre a mente e o coração de nosso querido irmão, amigo, companheiro Cosme Massi, que aqui vem para mais uma vez trazer o fruto de seus estudos em torno, Jesus, de teu evangelho de paz e de amor. Fica conosco, graças te damos hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai. Nós então estamos recebendo mais uma vez, é nossa alegria recebermos o Cosme Massi, que é físico, é doutor e mestre em Lógica e Filosofia da Ciência pela Unicamp, foi professor, pró-reitor e diretor de diversas universidades no Brasil, tem o prêmio Moinho Santista em Lógica Matemática, é escritor, palestrante e estudioso das obras e do pensamento de Allan Kardec há mais de 30 anos. Idealizador do IDEAC, é o Instituto de Divulgação Espírita de Allan Kardec, idealizador da Kardecpedia, ou Kardecpedia, do Kardec Play, plataformas para estudos das obras de Allan Kardec. Cosme Massi vem hoje nos falar em mais um desdobramento do seu tema, hoje, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje é a justiça e as causas das aflições em o Evangelho segundo o Espiritismo. Cosme Massi, muito obrigada outra vez, o ICEB agradece a sua presença e vamos estudar juntos. Muito obrigada. Obrigado, Nádia. Obrigado aí a todos que nos acompanham aqui pela internet. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez para estudarmos juntos, né, o pensamento e a obra de Allan Kardec. Neste ano que estamos aí fazendo uma homenagem ao Evangelho segundo o Espiritismo, né, que foi lançado no ano de 1864 na sua primeira edição. Por isso escolhemos, para a gente conversar hoje, esse tema, a justiça e as causas das aflições, que é o tema que Allan Kardec aborda no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, desta obra admirável, o Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de entrarmos propriamente no tema, é muito importante a gente situar este capítulo no interior da própria obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é um capítulo muito importante porque, como a gente vai ver, Kardec vai responder nesse capítulo uma das coisas
mais graves que a gente teve na história da filosofia contra a própria ideia de Deus, de justiça divina, de bondade divina. Ao longo da história do pensamento humano, é conhecido até hoje como o mais importante argumento que foi proposto e que alguns atribuíram a Epicuro contra a própria ideia de um Deus justo e bom, que é a ideia do sofrimento, do mal, das dores que o homem passa na Terra. Então, responder a este argumento de Epicuro, que como conciliar a justiça e a bondade divina com o mal, com a dor e com o sofrimento, não tem sido fácil ao longo da história da filosofia. Por isso, os filósofos espiritualistas não conseguiram resolver o problema de Epicuro. E Allan Kardec, então, vai ser, na nossa visão, o primeiro grande pensador a conseguir uma filosofia que dá resposta satisfatória ao argumento e que consegue conciliar a ideia de um Deus justo e bom com a própria existência da dor e do sofrimento. Então, para fazer isso, e Kardec vai fazer isso nesse capítulo, como a gente vai ver, nós precisamos entender o contexto desse capítulo. Como é que ele vai, então, conciliar a ideia de justiça de Deus e de bondade divina com a existência da dor e do sofrimento? Primeiro, ele vai ter que fazer isso, obviamente. Se ele vai usar o Espiritismo para isso, ele precisa dos fundamentos que o Espiritismo apresenta, que serão necessários para explicar essa justiça das aflições. Então, por isso que ele coloca esse como o capítulo 5, porque nos capítulos anteriores ele vai fazer isso. O que ele vai mostrar nos capítulos anteriores? Ele vai mostrar inicialmente o papel do Espiritismo, quando ele vai falar do não vim destruir a lei, e depois ele vai abordar a questão da sobrevivência da alma, no capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, onde ele vai mostrar que esse princípio que o Espiritismo demonstrou, que nós somos uma alma que sobrevivemos à morte do corpo, portanto, somos um espírito imortal que continua existindo mesmo quando o corpo perece. Então, esse é um dos princípios fundamentais do Espiritismo, a existência e a sobrevivência da alma, que ele vai deixar muito claro nesse capítulo Meu Reino Não É Deste Mundo, aproveitando essa expressão do próprio Cristo, mostrando que exatamente ele veio para a alma, para o espírito, para que ele possa ter uma vida de espírito mais justa, mais feliz. Então, esse é o primeiro elemento chave. Nós somos uma alma que sobrevivemos à morte do corpo. Então, ele vai apresentar um novo ponto de vista que o Espiritismo vai apresentar a partir do momento em que demonstra que nós somos uma alma imortal. Mas não basta isso, ele precisa também provar que esta alma vive em diversas existências corporais. Daí a importância muito grande dos dois capítulos seguintes, o 3 e o 4. Mostrar que essas existências corporais se passam em planetas, em mundos, que são diferentes uns dos outros e que têm, por serem diferentes, objetivos e finalidades diferentes. Então ele vai mostrar o que é, por exemplo, o mundo como a Terra, que é um mundo de provas e expiações, que vai ser um elemento importante ao entender o papel deste mundo. Nós vamos compreender como justificar a existência da dor e do sofrimento e conciliá-la com a própria ideia de Deus. E depois, no capítulo seguinte, que é o capítulo 4, ele apresenta um princípio muito importante do Espiritismo e que vai ser elemento-chave para a gente entender essa justiça, que é o princípio da reencarnação, que o espírito não apenas é imortal, mas ele vive diversas existências corporais em diversos mundos que o universo lhe apresenta como oportunidade de progresso, de crescimento. Então, com esses elementos, ele está, então, preparado para atacar esse grave problema de como conciliar a aflição, a dor, o sofrimento, ou o que a gente chama do mal, com a própria ideia de Deus. Então, ele preparou antes, colocou os princípios fundamentais do Espiritismo que fundamentam a moral do Cristo, isso é um ponto importante, que não apenas esses princípios vão servir para justificar
a justiça divina, a bondade de Deus, mas também para fundamentar a própria moral de Jesus, que é a moral espírita. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar como o pensamento de Jesus coincide com a moral espírita que fora elaborada lá em O Livro dos Espíritos. Então, ele vai dar, ao mesmo tempo, com esses princípios que eu citei, os fundamentos da moral espírita e que vão servir também, portanto, de fundamento para você entender a justiça das aflições. Então, esse é o contexto no qual esse capítulo foi admiravelmente escrito. É um capítulo longo, muito bem escrito, muito bem construído aí por Allan Kardec. Quando ele vai tratar, o primeiro tema, então, no capítulo que ele vai abordar é a questão da justiça. E ele, como é um grande lógico, ele já dá uma resposta muito simples para o problema da dor, do sofrimento, que aflige todo mundo. Todos sofremos, todos passamos por dificuldade, e quando a gente olha o mundo, a gente tem às vezes a sensação de uma injustiça, nós vemos pessoas virtuosas em situações muito piores do que pessoas viciosas, nós vemos muitas vezes o mal crescer mais, ganhar mais relevância do que o bem, nós encontramos tantas situações de dores, de misérias, de lutas, de dificuldades, e é claro que poderia nascer no indivíduo uma ideia de que há uma injustiça no mundo, porque há muita dor, há muito sofrimento, e você tem uma desigualdade de distribuição de felicidade, porque parece que muita gente ruim conquista, tem mais êxito do que muitas pessoas boas e virtuosas. Então, Kardec coloca esse problema e dá de início uma resposta lógica muito simples, que ele poderia parar aí. Para o bom lógico, bastaria a resposta que ele dá nesse item terceiro, justiça das aflições. Ora, se há um Deus soberanamente justo e bom, quem aceita isso é obrigado necessariamente, do ponto de vista lógico, a pensar que se nós sofremos, tem uma causa e essa causa terá que ser justa, porque Deus é justo, Deus é bom. Então, para o bom entendedor, quem aceita a ideia de que há um Deus justo e bom, obviamente, tem que aceitar a ideia de que não há nenhuma dor, nenhum sofrimento que não tenha uma causa justa, porque Deus é justo. Poderia parar aí, mas se ele parasse aí, certamente ele não deixaria satisfeito muita gente que não aceita a ideia de Deus, ou mesmo o próprio problema de Epicuro, que bota em xeque a própria ideia de Deus com a existência do mal. Então, para nós espíritas, poderia parar aí. Nós aceitamos que há um Deus soberanamente justo e bom, e, portanto, nós não temos nem que questionar toda a dor e sofrimento de qualquer pessoa não viola a justiça divina. É um efeito que tem uma causa, e esta causa tem que ser justa, porque Deus é justo. Mas, como eu disse, Kardec é muito mais sábio e vem a nosso socorro. Ele vem nos ajudar, a gente como leitor, que precisa de ajuda para compreender de fato como se dá essa justiça divina, de que maneira ela está presente, mesmo em situações de muito sofrimento, de muita dor, e mesmo em situações que a gente parece ter uma impressão de que há uma injustiça, quando uma criança é assassinada, quando um homem bom fica numa situação muito pior do que homens perversos. Então, para tirar da gente essa impressão de uma injustiça, Kardec não para no item terceiro com esse argumento lógico simples. Se Deus é justo, portanto, todas as dores, os problemas do mundo têm que ter uma causa justa. É o que ele vai dizer, só para repetir as palavras, ele diz: se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E pois que Deus é justo, justa há de ser esta causa. Então, ele dá aí o elemento fundamental que resume o que é necessário. Mas, como eu disse, a gente precisa avançar com ele para nos ajudar a perceber como essa justiça se faz. Porque se eu fico só no princípio, talvez a gente não entenda como a justiça se faz. Bom, como é então que ele vai analisar o problema das aflições, das dores e dos sofrimentos? Ele faz inicialmente uma análise lógica bem simples.
Quando você examina os problemas da vida, neste mundo de provas e expiações que nós estamos vivendo, nós podemos separar as vicissitudes da vida em duas fontes. Elas vêm de duas causas, de duas fontes principais, que a gente tem que distinguir. Aquelas dores, sofrimentos, lutas que decorrem da vida presente, de escolhas que você faz na vida atual, ele chama isso de causas atuais das aflições, ou seja, as aflições são causadas por escolhas no presente, e aquelas aflições e dores que têm escolhas em vidas anteriores. Então, primeiro, ele distribui as causas em dois grandes grupos: aquelas causas que são causas do presente e aquelas causas que são causas do passado. Nas causas do presente, nós vamos encontrar basicamente dois grupos de causas, que nós vamos encontrar também depois nas causas anteriores, que é o grupo daquelas causas que dependem do indivíduo, que depende da sua vontade e da sua escolha, e aquelas causas que independem de sua vontade, de sua escolha. Para dar um exemplo daquelas causas que não dependem, nós temos os grandes problemas naturais, as calamidades naturais, os reveses que ocorrem, os grandes modelos aí que o homem às vezes tenta construir para resolver problemas e acaba piorando esses problemas. Então, causas que não dependem da vontade de um determinado indivíduo em particular e que ele vai ter que passar por ela. Mas ele vai observar que nessas causas atuais das aflições, nós vamos encontrar um grande número de aflições que decorrem exclusivamente das nossas próprias escolhas, depende da nossa vontade. Então, o nosso orgulho, a nossa ambição, o nosso interesse acima de qualquer coisa, nos faz fazer escolhas equivocadas, que nos levam a dores e sofrimentos. Então, um indivíduo que é dominado pela ambição, às vezes corre risco tremendo e acaba gerando consequências danosas. Aquele que não controla, não tem a virtude da moderação, que faz abusos de todos os gêneros nos prazeres do corpo, ele vai causar doenças para ele, e ele é o único responsável, porque dependeu dele fazer essas escolhas. Quantas pessoas são imprevidentes, não fazem análise do futuro e acabam tomando e fazendo decisões sem prudência, sem previdência, e acabam recebendo como consequência problemas futuros. E Kardec lembra quantos relacionamentos humanos são construídos na base do interesse, e não no amor, e não no bom relacionamento, e pessoas preocupadas com o interesse material fazem escolhas que depois se arrependem. Quantos pais deixam de educar os filhos nas virtudes desde cedo e vão colher depois, na madureza, a ingratidão dos filhos, o desrespeito dos filhos e mesmo as falhas morais dos filhos que poderiam ter sido corrigidas se os pais tivessem cuidado desses filhos quando eles ainda estavam na fase infantil. Então, Kardec vai mostrando uma série de causas atuais e vai mesmo dizer que muitos dos nossos problemas decorrem dessas causas atuais. Então, se a gente parasse para pensar um pouquinho, nós íamos verificar que muitas das aflições que vivemos no presente são causadas pelo presente, por nossas próprias escolhas que fazemos. Então, se a gente buscasse mais a virtude, buscasse mais a prática da lei de Deus, buscássemos objetivos maiores e não objetivos imediatos, talvez tivéssemos muito menos problemas do que temos. Então, esse é o ponto pacífico. Ora, se eu tenho dores e sofrimentos cujas causas dependem de mim, eu não posso acusar Deus de injustiça. E eu até tenho que agradecê-lo, porque ele me deu com a liberdade de escolha. E se eu fiz uso dessa liberdade de escolha para fazer escolhas de causas que geram dores e sofrimentos para mim, eu não tenho por que culpar Deus. Eu tenho até que dizer, Senhor, ainda bem que o Senhor me deu responsabilidade pela escolha que eu fiz, porque assim é que eu aprendo a fazer bom uso dessa liberdade. Então, eu não posso considerar injusto, de forma nenhuma,
quando eu sofro as consequências das escolhas que livremente eu fiz. Logo, nas causas atuais das aflições, naquilo que depende do indivíduo, obviamente, ele não vai poder achar que Deus é injusto, porque ele está colhendo exatamente o resultado das escolhas que fez. Então, esse é um ponto essencial no primeiro argumento de Kardec. Nessas causas que dependem da vontade humana, não há por que questionar a justiça de Deus, porque está apenas nos dando as consequências da liberdade que nos concedeu de escolher o próprio caminho. Bom, agora nós temos aquelas causas que são anteriores das aflições. As causas anteriores das aflições, quando a gente olha para o mundo moral, a gente sabe que há problemas na vida que não dependem só das nossas escolhas. Depende de vários contextos, não apenas fenômenos naturais, mas também todo um contexto de vida social, a violência, as guerras, as crises econômicas, as doenças coletivas, todo esse desequilíbrio social, às vezes o indivíduo não encontra uma justificativa na sua própria escolha, porque ele não fez aquela escolha na vida presente, está sofrendo as consequências de estar vivendo num mundo de provas e expiações, onde as dores e os sofrimentos estão necessariamente presentes. Então, como justificar essas? Essas que não dependem da vontade. O que vai, então, mostrar Kardec? Que quando você examina essas dores e sofrimentos que ocorrem no presente, que não decorrem de escolhas do homem no presente, você só vai conseguir explicá-las se você considerar a alma imortal que vivera antes. E que a partir do momento em que ela teve outras existências corporais, ela fez escolhas no passado que geraram consequências no futuro. E como ela deve responder por essas consequências, ela acaba tendo que encarnar num contexto que possa dar a ela condições de reparar o mal que porventura ela tenha praticado, ao mesmo tempo que aprender com essas consequências. Então, ele vai buscar nas vidas anteriores os elementos causais que vão permitir a compreensão de que as dores e sofrimentos que não dependem da vontade, agora, no presente, de alguma maneira, dependeram da vontade no passado, em outras existências, em que o indivíduo, de alguma maneira, criou um contexto em que tornou necessário para si encarnar num contexto de um mundo de provas e expiações, onde um conjunto de dores e sofrimentos vão surgir a partir daquilo que ele produziu no passado e que agora ele precisa, de alguma maneira, reparar esse mal. Por uma razão muito simples, vai observar Allan Kardec, Deus não seria justo se não desse ao indivíduo a própria oportunidade de reparar o mal que ele tenha praticado. Seja pela expiação, pelo contexto de dor e sofrimento que caracteriza a expiação, seja por um contexto apenas de prova que não fosse expiação. Então, Kardec aqui vai mostrar a importância de se compreender o mundo de provas e expiações, que é o mundo em que nós vivemos, por isso ele trabalhou isso antes no capítulo que eu falei, o capítulo 3º, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, e também quando ele trata de Ninguém Poderá Ver Reino de Deus, no capítulo 4, com a reencarnação. Então, quando eu junto reencarnação e um mundo de provas e expiações, você então entende que no mundo de provas e expiações, as dores atuais, que não têm causas atuais, que não foram escolhas do indivíduo, decorrem de vidas anteriores em que o indivíduo fez mau uso da lei e cabe a esse indivíduo reparar o mal praticado até por uma questão de justiça. E Kardec vai lembrar o princípio fundamental da justiça divina, que é a cada um segundo as suas obras. Então, nada mais justo que aquele que plantou o mal, que criou as condições para que o mal existisse, pudesse ter a oportunidade de reparar este mal num contexto de um mundo de provas e expiações, onde as dores e sofrimentos vão estar presentes, seja por expiação, ou seja, consequência do mal que ele praticou, seja por prova,
por necessidade de progresso, de evolução. Então, com isso, ele coloca os elementos necessários para que a justiça divina continue valendo. E a bondade divina que se expressa na sua misericórdia, que dá a cada um a oportunidade de reparar o mal praticado. Então, ao invés do indivíduo que faz o mal ir para após a morte, para um lugar de dor e sofrimento, nas doutrinas religiosas tradicionais, ir para uma região infernal, a bondade divina dá a essa alma, a esse espírito, a oportunidade de, pela encarnação, reparar o mal que ela tenha praticado em vidas anteriores. Então, ela vai colher os frutos daquilo que ela mesma plantou, com a oportunidade de reparar e de reconstruir o caminho. Então, nós vivemos num mundo de provas e expiações, porque temos necessidade de reparar o mal, ao mesmo tempo em que aprendemos, construindo um novo percurso, em conjunto com aquelas pessoas que também participaram do meu contexto passado. Então, se eu fui o mau pai, que deseduquei meus filhos, que dei péssimos exemplos, que prejudiquei a vida social com esses exemplos, eu volto num contexto análogo, em que eu vou conviver novamente com essas pessoas que eu prejudiquei, para eu tentar ensiná-las o contrário, com o meu exemplo, com a minha luta, com o meu trabalho. Então, veja que desta forma eu tenho a oportunidade de reconstruir o mal. E aí a justiça e a bondade divina estão presentes. A justiça, porque me compete resolver o problema que eu criei. E a bondade que me dá a oportunidade de resolvê-lo, que é a grande misericórdia divina, dá ao indivíduo a oportunidade de reparar. Mas ele tem que reparar. Essa é uma diferença fundamental que Allan Kardec vai também observar depois na obra O Céu e o Inferno, que trata da justiça divina. Só vou ficar quites com a lei após a reparação. Então, não basta simplesmente sofrer as consequências do mal, eu preciso também reparar o mal que eu fiz, para que eu possa ficar quites com a própria lei. Isso é justiça. E eu sempre digo, imagina se a justiça humana, imitando a justiça divina, criasse a reparação. Pensamos como a sociedade seria diferente. Imagina o sujeito que rouba, tendo não apenas que ficar preso, mas ter que trabalhar para devolver o bem que ele extraiu de outra pessoa. Olha a diferença. Enquanto na justiça humana você tem apenas a punição. Ele fica preso um certo número de tempo, não lhe é dada a oportunidade de reparar o mal que ele fez para as vítimas. E é até curioso na justiça humana, em que o sujeito ainda é alimentado pela própria vítima, né? Porque a vítima paga os impostos que alimenta aquele que foi o criminoso. Então, na justiça divina não é assim. O indivíduo não apenas sofre as consequências do mal praticado, porque ele vai ter que conviver com as vítimas, e as suas vítimas, em geral, vão querer lhe dar o troco, não vão gostar dele, vão criar contexto de dificuldade, ao mesmo tempo em que ele tem que reparar o mal que ele praticou. E ele só ficará quites no momento em que o mal for reparado, e só se repara o mal, diz Allan Kardec, fazendo o bem. Não tem outra forma de ficar quites com a lei. Então veja que a justiça divina, junto com a bondade, vai fazendo com que o indivíduo possa, então, explicar as dores e sofrimentos que ele esteja vivendo, com causas atuais ou com causas anteriores. E nesse mundo de provas e expiações, ele compreende a necessidade de viver as experiências expiatórias e as experiências de provas, que, como Kardec vai observar muito bem no texto, podem não ser as mesmas. Porque, ele vai dizer, toda expiação é sempre uma experiência de prova, mas nem toda prova é uma experiência, é uma expiação. Claro que pessoas podem escolher viver no mundo de provas e expiações apenas como um contexto de provas, sem ter feito um mal no passado. Mas ela vai sofrer, vai passar por aflições, vai viver o mal, porque o mundo de provas e expiações não é um mundo sem dor e sem sofrimento, mas ela vai passar isso por escolha dela, porque ela quer se submeter a determinadas provas, quer mostrar que ela é capaz de enfrentar esse contexto, de dar exemplo de resignação, de renúncia, de amor, mesmo vivendo num contexto de dor e de sofrimento. Ela pode escolher, num mundo de provas e expiações,
uma experiência dolorosa apenas como prova. Mas por que que isso é justo? Porque ela escolheu para avançar. Foi uma escolha dela. E Deus a permitiu, porque ela queria avançar mais rápido na escala evolutiva do espírito. E ela percebeu que aquela experiência de prova seria mais adequada para que ela demonstrasse as virtudes que ela conquistou, que ela pudesse servir de exemplo e fazendo com que, com isso, ela andasse mais rápido no seu processo evolutivo. Então, Kardec vai observar que a justiça divina se faz até nesse contexto em que o indivíduo não está em expiação, está apenas em prova, vivendo uma experiência que ele solicitou para avançar mais rápido. Então, veja que Allan Kardec vai, então, explicar de que maneira, pelas causas, você pode conciliar justiça e bondade divina com dor e sofrimento. E há um outro elemento muito importante nesse processo, que é a finitude dessa dor e desse sofrimento. Quando você vai compreender a justiça e a bondade, é muito importante que você entenda que essa dor e esse sofrimento têm um tempo determinado. Ele ocorre durante uma faixa de tempo, que é a faixa de tempo do indivíduo ficar quites com a lei. Na medida em que o espírito avança, em que ele começa, então, a reparar o mal, e que ele começa a praticar a lei de Deus, ele sai dos mundos de provas e expiações, ele vai para outros mundos em que não temos um contexto de dor e sofrimento ou de aflição, como ocorre no mundo de provas e expiações. E só depende dele ficar menos tempo nesses mundos de provas e expiações. Por isso foi importante lá no capítulo, lá Muitas Moradas, na casa de meu pai, antes desse capítulo, Allan Kardec colocar os outros mundos que vêm depois na escala evolutiva que os mundos de provas e expiações, demonstrando que mesmo a dor e o sofrimento, como mecanismo de impulsionamento da alma, de fazer com que ela cresça e se desenvolva, esse mecanismo ocorre num tempo finito, que é o tempo da reparação do mal, que é o tempo da transformação moral. Então veja como Deus é justo. Durante um tempo, o espírito que fez más escolhas, ele tem um tempo de reparação, cujo tempo depende só dele, que pode ser muito rápido. E depois que ele fica quites com a lei, que ele conquista as virtudes, que ele passa a viver a lei de Deus, ele tem toda uma eternidade sem aflição, sem dor, sem sofrimento. Às vezes a gente até, quando está na Terra, a gente até duvida disso, né? O que é um espírito viver sem aflição, sem dores, sem sofrimento por toda a eternidade? É o que ocorre com o espírito depois que ele atinge o estado de espírito puro ou perfeito, em que ele não tem mais que passar por provas e, portanto, não tem expiações a passar, e ele vai, então, viver apenas nos chamados mundos celestes ou divinos, em que ele não tem uma estrutura material grosseira, que gera essas limitações, essas aflições, essas dores, que são próprias dos mundos corporais de provas e expiações como o nosso. E ele, antes de chegar nesses mundos, ele já vai por um caminho intermediário, em que a soma da felicidade é maior do que a da aflição, que são os mundos de regeneração, os mundos felizes, em que ali o bem impera. Então nós vamos encontrar menos maldade, menos conflitos humanos, onde não há mais guerras, onde não há mais esses conflitos que assolam o mundo de provas e expiações. Então veja, a dor e o sofrimento têm como causa as escolhas do indivíduo, e aquelas que dependem de escolhas do passado, elas têm um tempo curto, que depende exclusivamente do tempo de reparação. Então, a dor é finita, necessária e justa, e a felicidade será infinita depois que ele viver a sua experiência e ficar quites com a lei. Então, veja que coisa linda, como é justo e como é bondoso Deus, que nos fez espíritos imortais, dando a cada um de nós a escolha para diminuir ao máximo possível o tempo de dor e sofrimento, para que a gente possa, o mais rápido possível, alcançar esse estado de ventura, de felicidade. E esse tempo é a escolha de cada um. Cada um escolhe o ritmo em que ele quer crescer e aprender. Então, com isso, a gente tem uma visão muito rápida, não dá para entrar aqui em todos os argumentos, até porque eu quero deixar espaço aí para que vocês também questionem a importância desse capítulo. E eu quero apenas lembrar, também antes de encerrar, aquilo que nós vamos encontrar nesse capítulo nas instruções dos Espíritos, que são instruções muito importantes.
E é muito importante porque ela vai nos fazendo entender um pouco mais esse pensamento do próprio, do próprio Cristo que nos colocou. Então, por exemplo, o Espírito Lacordaire tem uma mensagem muito interessante no item 18 desse capítulo, em que ele diz que o Cristo diz: bem-aventurados os aflitos, que é o próprio tema do capítulo, né? O reino dos céus lhe pertence, né? Bem-aventurados os aflitos, porque é deles o reino dos céus. E Lacordaire vai lembrar, bom, mas é claro que como na Terra todo mundo sofre, não faria sentido dizer bem-aventurados os aflitos, que isso valeria para todo mundo, porque todo mundo sofre na Terra. Então ele vai então mostrar que Jesus quis dizer bem-aventurados os aflitos que sofram com resignação, que aproveitem a experiência de dor e de sofrimento para crescer com ela. Mas aqueles revoltados, aqueles que não aceitam, que discordam, que querem de toda maneira se revoltar contra o que está passando, que é a escolha dele no presente, ou é resultado das imperfeições dele que vem do passado, esse indivíduo vai dificultar muito o seu processo evolutivo e não é ele que vai ter o reino dos céus, não é ele que vai alcançar esse estado de ventura tão cedo, porque ele não soube viver a aflição. Então, Lacordaire nos lembra a importância da virtude da resignação. Todos estamos passando por dificuldades, todos vamos passar por dificuldades. E essa virtude que nos faz olhar para a vida com alegria, compreendendo que há um Deus justo e bom e que nada que a gente sofra viola essa bondade, essa justiça, por mais que a gente se sinta injustiçado. Então, é essa virtude que faz a gente dizer: graças a Deus, Senhor, seja feita a sua vontade, e mantendo-se alegre e feliz, porque está vivendo um contexto de luta, de provas e de expiações que ele escolheu, seja na vida presente, seja em vidas anteriores, a partir da própria conduta. Então, ele lembra muito bem que Jesus promete o reino dos céus para aquele que souber bem viver as suas aflições, que souber bem vivê-la com resignação, dizendo: graças a Deus, Senhor, seja feita a sua vontade, agora e sempre, com alegria, sem jamais deixar de agradecer a Deus e nunca reclamar e nunca achar que está sendo injusto. Então, com isso, a gente lembra aí vários elementos desse capítulo e eu abro aqui para vocês, para que a gente possa continuar explorando mais alguns detalhes desse tema tão importante que Allan Kardec nos trouxe nesse capítulo Bem-aventurados os aflitos. Com vocês, então, aí, Nádia, você comanda. Sim, nós temos aqui, Cosme, algumas participações pelo YouTube e aqui pelo chat. Vou começar pelo YouTube. A Solange está dizendo, Solange C. Excelente oportunidade de estudo. O Mingo Cirilo, boa noite a todos. Também nos cumprimentando William Lopes de Oliveira. Também a Nathalie da Rocha Wolf. Águida Rodrigues também nos cumprimentando. Estamos cheios de boas noites, viu, Cosme? Pedro Júnior, boa noite outra vez. A Rosana Voigt também, boa noite. A Márcia de Oliveira Rosa também nos cumprimentando. Maria José Gadelha, muita paz, está nos falando lá de Natal, no Rio Grande do Norte. Terra boa e bonita, hein, Maria José? Gleides Pascoal, boa noite a todos. O Jones Elias de Oliveira está assistindo de Tubarão, Santa Catarina. O Hildo Pereira também nos cumprimentando. Maria de Lourdes Santiago do Vale, também lá de Franca, São Paulo, diz que sempre estuda com o nosso irmão. Ederson Caetano, também nos cumprimentando, desejando muita paz. O José Braga, Zelão, está nos cumprimentando, está dizendo: agradeço a Jesus, Kardec e ao Cosme Massi por tanto conhecimento que adquiri nesta encarnação. Tomara que todos aproveitem essa oportunidade. É disso que nós estamos falando, né? Aproveitarmos as oportunidades para evitarmos sofrimento, porque nós próprios somos os artífices de nossa felicidade ou, digamos assim, da não felicidade. Não é isso, Cosme? Agora aqui Exatamente. pelos... Pois não. Não, termine, por favor. Não, só diz que sim, sim, nós somos os construtores de nós mesmos, as nossas escolhas, como eu disse, agradecer a Deus porque nós temos essa liberdade de escolher. Exato. Ela está aqui, nós temos a Márcia
de Rio Preto, São Paulo, está também nos cumprimentando. Também o Rui Carneiro, de Londrina. A Rosa está também nos cumprimentando, junto com o Luiz Martins. O César Reis está dizendo, está cumprimentando, mandando um grande abraço para você, Cosme. César Reis. A imagem estava Oi, travada. César. Prazer revê-lo. Uma alegria. Grande abraço. Obrigado aí pela atenção, pelo carinho. O Marcos de Rio Preto estava aqui atestando que a imagem estava travada, mas a Rosa disse que por aqui estava bem. Nós também atestamos isso. Rosa disse que deve ser da rede daí, viu, o Marcos? E o Rui Carneiro, lá de Londrina, está te fazendo uma pergunta, Cosme. Na Revista Espírita de setembro de 1863, Kardec afirma que a prova implica sempre a ideia de uma inferioridade real ou presumível, porque o que chegou ao ponto culminante a que aspira não mais necessita de provas. Termina aqui a citação. Agora, a colocação do Rui Carneiro. Um espírito que não precisasse, Cosme, passar por expiações que envolvessem doenças graves, por exemplo, poderia passar por elas como prova? Não tenha nenhuma dúvida, porque se ele escolhe como prova viver em um mundo como o nosso, em que o corpo necessariamente adoece e morre, e vai ter vários outros problemas, é claro que ele poderia passar por doenças até para mostrar de que maneira um espírito que está apenas vivendo uma experiência de prova é capaz de dar o exemplo de como viver esses contextos de dificuldade. Às vezes a gente não para pensar nisso, a gente valoriza muito na Terra o bem-estar, o prazer, a gente não para pensar o quanto a gente cresce na dor e no sofrimento. Eu costumo dizer que quando eu fico doente, a primeira coisa que eu percebo e que me dá uma felicidade tamanha e que eu agradeço a Deus, digo, meu Senhor, graças a Deus que eu não sou esse corpo. Foi a primeira o grande ensinamento que a dor e o sofrimento propicia. Eu, toda vez que eu olho no espelho, eu agradeço, Senhor, eu estou ficando cada vez pior como corpo, mas a gente pensa que não é esse o corpo, é a alma. Então a gente vai vivendo e vai aprendendo tanto na dor e no sofrimento, como a gente aprende também no ambiente de prazer e de alegria. Então a gente aprende em ambos os contextos, depende apenas da forma como nós encaramos. É por isso, lembrando aí, esse capítulo que nós estamos estudando, e principalmente o capítulo anterior, quando Allan Kardec fala na justiça ali das aflições, e que ele vai abordar o ponto de vista, né? Ele vai mostrar que quando você tem uma visão de alma, você muda o ponto de vista sobre o qual você encara a vida. E esses espíritos precisam nos ensinar isso, né? Esses que estão em contexto de prova e que não estão em expiação, precisam nos mostrar com o exemplo, olha aqui como é bom enfrentar essa dor, esse sofrimento com alegria. Aprenda a fazer isso e o fardo fica leve, como nós vamos encontrar no próprio Evangelho, falando que o fardo exatamente fica leve, porque quando você é resignado, você tem a assistência dos bons espíritos para passar por aquele momento com mais coragem, para que a dor seja menor, que o sofrimento possa passar num tempo mais curto. Então, Rui, com certeza, esses espíritos que escolhem experiências de provas apenas num mundo como o nosso, vai sofrer graves problemas e vai nos dar o exemplo, porque o objetivo da escolha foi exatamente essa. E para citar, embora talvez não tenha relato de doenças, mas um espírito puro como Cristo, que viveu entre nós, embora não tenha passado por doenças, passou por muitas dores físicas, corporais, quando esteve entre nós, sem nenhuma necessidade nem de prova, nem de expiação, porque esse corpo é assim mesmo, né? Nós temos um corpo que necessariamente adoece, produz dor e sofrimento. Mesmo para quem tenha uma vida boa, sabe que cedo ou tarde ele vai ter que passar um pedacinho de dificuldade que é inerente ao próprio corpo biológico que ele vive, ok? Ô, Cosme, aproveitando aqui a participação do Rui Carneiro, uma digressãozinha. Um espírito que, atravessando a pandemia, como nós já vivemos agora tão recentemente, e ainda não acabou, não é? Segundo os cientistas. Então,
uma criatura, um espírito, encarnado naturalmente, que não tivesse na sua programação que ia atravessar esse tipo de experiência, mas que por descuido, por soberba, porque achou que podia ficar dançando na beira do abismo, contraiu a doença. Como é que fica essa questão à luz do Evangelho? Isso valeria para todo o contexto análogo ao que você colocou. Muitas dores e sofrimentos não eram necessários que determinada pessoa passasse. Que, como observou nas causas atuais, quantas dores e sofrimentos o indivíduo escolheu. Então, com o sujeito que abusa em alguma coisa que faz mal para o corpo, seja num vício qualquer, ou seja num excesso de alimentação, etc. e tal, ele não precisava passar por aquele problema que ele vai ter, por exemplo, um problema grave no estômago, no intestino, ou uma outra doença qualquer. Não precisava ter aquela doença, não fazia parte da sua experiência a necessidade daquele tipo de doença, mas ele escolheu. Ele escolheu as causas. Então, isso vale para tudo, não só no contexto que você citou. Muitas dores e sofrimentos são criadas por nós, sem nenhuma necessidade de passar por ela. A gente podia ter vivido uma vida muito melhor, mas a gente escolhe, né? Ah, aquele troço ali tá bom, vou comer mais, aquela bebida ali, ele não se conforma em tomar meio cálice, ele quer tomar a garrafa inteira, e mais outra, e depois vem o problema. Eu dizia muito para amigos que bebiam do meu lado, gente, mas eu não entendo vocês. Vocês bebem, bebem, vocês têm aí 2 horas, 3 horas de prazer, e eu dizia até para alguns parentes, amigos, dizia, mas e depois encontrava no dia seguinte, passando mal, dor de cabeça, enxaqueca, ressaca. Eu dizia, eu não entendo a lógica de vocês. Vocês têm 2, 3 horas de prazer e 3, 4 dias de dor. Será que não dá para fazer a conta, não? Quer dizer, ter 2, 3 horas de prazer para 3, 4 dias de dor e sofrimento, será que valeu a pena isso? Então, às vezes, a gente faz isso, a gente faz aquelas escolhas que geram consequências que não devia. Veja a imprudência. Você citou exemplos de imprudência, de pessoas que são imprudentes, sejam imprudentes no trânsito, imprudentes em certos tipos de divertimentos perigosos. E aí vai, ele passa por um contexto. Ah, mas fulano caiu, se machucou gravemente. Ah, porque ele tinha que se machucar. Claro que não, às vezes não. Não precisava passar por aquele problema. Mas ele foi imprudente. Ele sabia que aquilo ali podia ter consequências. Por que ele foi imprudente? Então, ele criou a causa no presente. Não estava entre as suas necessidades de prova ou de expiação. Ele é que fez a escolha. Por isso é causa, as aflições como causas atuais. E muitas aflições são causas atuais, que a gente não precisava passar por essas aflições, ok? A Nelídia, aqui do Rio de Janeiro, Cosme, ela pergunta por que nem sempre a reparação é análoga ao mal praticado. É porque o contexto de reparação, primeiro, não vai só reparar com a vítima, porque às vezes você pode causar um mal para uma vítima que acabou se resolvendo sozinha. Ou seja, ela reconstruiu a própria vida sem a minha necessidade de ajudá-la nesse processo. Então, a minha reparação será diferente, já que com aquela vítima eu não consigo mais reparar, mas eu vou ter que reparar aquele mal que eu pratiquei, se não com ela, aquele tipo de mal que eu produzi, que vai exigir um tipo de reparação que varia de contexto para contexto. A gente nunca pode esquecer que a gente vive num contexto, e esse contexto vai determinar certas condições. E é nesse contexto, nessas condições, que eu vou ter que encontrar o caminho de reparação. Por isso que fica muito difícil, no exemplo prático, você saber como o indivíduo vai reparar. Que não dependeu só dele, depende da vítima, depende do contexto que ele escolheu para encarnar, das condições em que ele vai viver, mas ele terá que, de alguma forma, eliminar a causa daquele mal em si. E ele só tem um jeito de eliminar a causa daquele mal fazendo o bem. Ele vai ter que ter um contexto em que ele vai ter a oportunidade de fazer o bem. Eu dei o exemplo do pai que não educou os filhos, mas suponha que ele não fez a parte que ele compete, mas os filhos sozinhos foram muito bem, mas ele ainda tem que viver essa experiência de ser responsável pelos filhos. Então, talvez ele venha num outro contexto em que ele vai ter que receber crianças difíceis, espíritos difíceis, para poder educá-los.
reparando um mal que ele fez, porque ele deixou de cumprir suas obrigações no processo educativo que todo pai tem que ter para com os filhos. Então, é muito difícil a gente saber como será a reparação em casos concretos, porque os contextos mudam e as condições podem mudar. O que é certo é que ele vai ter que reparar, e só se repara o mal fazendo bem. E como vai ser essa reparação, depende de cada caso, de cada contexto em que a pessoa vive, ok? Não sei se era César isso. Reis, Se eu entendi desculpa, a pergunta da Nelly, se não, ela pode, por favor, refazer, se não foi exatamente isso que eu entendi do que ela queria. isso. César Reis, aqui do Rio, pergunta, Cosme, como compatibilizar a lei perfeita com a misericórdia infinita do Pai? Então, isso é muito importante, porque quando a gente fala em misericórdia divina, a gente fica pensando, o que seria a misericórdia? A misericórdia não é a noção de perdão como anulação da falta. Isso é algo muito importante. Muita gente entende mal o que é a bondade ou a misericórdia divina. O chamado perdão divino não é exatamente a eliminação da falta, mas a oportunidade de o indivíduo reparar esse mal praticado. Isto é a perfeição da própria lei. A lei é tão perfeita que ela não gera nenhuma dificuldade para o indivíduo crescer no seu processo evolutivo. Todas as leis divinas, no seu conjunto, formam um conjunto tão harmonioso e perfeito que faz com que todos os espíritos, cedo ou tarde, cheguem ao estado de espírito puro ou perfeito. Olha que misericórdia, hein? Não interessa que o indivíduo tenha sido o mais perverso do mundo, que ele tenha feito toda a maldade que você possa imaginar, que ele seja aquilo que Kardec coloca lá na escala espírita, na 10ª ordem, aqueles espíritos impuros, que o mal é o prazer dele. Esses espíritos impuros que está lá, a última classe dos espíritos imperfeitos, a última classe da 3ª ordem, e é o menos evoluído de todos, aqueles que têm o prazer do mal, mesmo esses vão sair da 10ª e chegar na primeira classe, que é a classe única dos espíritos puro perfeito. Essa é a perfeição da própria lei divina. É tão bem construída, tão bem ajustada, que por mais que você não queira, durante um tempo, você avança. Por mais que você ofenda, reclame, questione a divindade, seja revoltado, cedo ou tarde, a lei divina é tão sábia, tão justa, tão misericordiosa, que você um dia vai ser verdadeiramente feliz. Nenhuma das ovelhas que o Pai lhe concedeu ficará perdida. Olha a expressão do Cristo, né? Cedo ou tarde nós vamos aprender. Uns demoram um pouco mais, mas o que é demorar mais se nós temos o infinito pela frente? Que a gente demore bilhões para sair da 10ª classe para a primeira, quando a gente chegar lá, nós vamos ter a eternidade de alegria, de felicidade. Olha que coisa muito boa. Deus nos fez com a obrigação de ser feliz. Olha a coisa mais linda. Nós somos obrigados por Deus a ser feliz. E a gente reclama, mas quando a gente começa a ser feliz, a gente agradece, né? Porque às vezes a gente reclama, mas eu não quero. Cedo ou tarde a gente agradece. Como é bom, porque ele nos fez para a felicidade. E a gente chega lá. Então eu diria que essa misericórdia se encaixa perfeitamente com essas leis naturais tão perfeitas que geram a oportunidade o tempo inteiro e que faz com que cada um, cedo ou tarde, atinja o seu estado de felicidade plena. Isso é algo extraordinário. Ninguém vai poder se queixar porque vai chegar lá. O Marcos de Rio Preto, em São Paulo, pergunta, o Cosme, nos desastres coletivos que sejam de ordem natural ou por culpa do ser humano, aquelas almas podem estar todas em expiações? Ou só algumas podem estar passando por uma expiação? Ou não existe expiação nesses casos? Veja, para a gente saber se alguém está vivendo um contexto de prova ou de expiação, a gente teria que conhecer o contexto da própria pessoa. Não basta olhar o contexto que ela está vivendo, eu teria que conhecer o seu mundo interior, conhecer suas vidas passadas para saber, bom, aquele contexto é um contexto de expiação ou de prova. Por isso a gente nunca pode julgar. Eu costumo dizer, quando você olha alguém numa situação muito difícil, não diga assim, ele está expiando o mal que ele praticou, você não sabe.
Você não sabe. Você precisaria conhecer o contexto desta pessoa, não a situação que ela está vivendo. A gente sabe que muitos flagelos naturais, agora estamos vivendo, muitos deles, hoje nós já teríamos condições de ciência e tecnologia para evitá-los. E muitas vezes nós não evitamos por descuido, por incúria, por imprevidência, por mau uso dos recursos que nós temos à disposição. Então, como é que a gente vai? Os flagelos naturais tiveram um papel e têm um papel muito importante no desenvolvimento das ciências, Kardec vai dizer, no desenvolvimento da tecnologia, em fazer com que a inteligência cresça, se desenvolva. Mas hoje nós temos conhecimento, inteligência, tecnologia para poder abrandar ao máximo as consequências dos flagelos naturais. Se não fazemos, são escolhas nossas. E aí, nós aprendemos com os flagelos, criamos ciência, tecnologia, capacidade de prever, capacidade de evitar, de minimizar os males. E se não usamos tudo isso, a responsabilidade é nossa. Então, como saber se aquilo ali é causa atual da aflição por escolhas de certas pessoas, ou se aquilo é uma expiação mal praticada no passado? Os contextos são muito ricos, muito difíceis da gente determinar. Por isso que eu não me arrisco nunca a dizer, olha, aquela dor, aquele sofrimento é expiação coletiva. Eu falo, não sei, porque as pessoas respondem pelas próprias atitudes. Muito cuidado com essa coisa de expiação coletiva. Muito cuidado com isso. Porque é a cada um segundo as suas obras. A justiça divina diz respeito a cada indivíduo especificamente. É a cada um. 10 pessoas que participam de um crime serão julgados pela providência divina, cada um, independentemente. Porque você não sabe o que levou um daquelas pessoas a estar ali. O nível de envolvimento dela, de consciência dela, o sentimento dela que estava ali. Muito cuidado, a justiça divina julga a cada um, segundo as suas obras. Porque o julgamento depende das intenções de cada um, dos conhecimentos de cada um, do grau de consciência do mal. Então você não pode achar que todo mundo que está ali está sendo julgado do mesmo jeito. Não é assim que as coisas funcionam. Quando Kardec vai lá no céu e inferno demonstrar os diversos problemas e as consequências do mal que as pessoas praticam, você vai ver que não tem dois casos iguais, não tem dois suicídios iguais, não tem dois homicídios iguais em suas consequências. Porque Deus tem que julgar o mundo das intenções, dos sentimentos, dos desejos de cada um no momento em que ele pratica o mal. E cada um vai responder, cada um de forma diferente. Você pode ter, num crime coletivo, pessoas que estavam iludidas, achando que estavam seguindo alguém por uma ideologia, achando que estava correto, que estava agindo em torno do bem. E tem outro que era o malvado mesmo, que planejou, que enganava, que iludia. A justiça divina não pode julgar os dois da mesma maneira, mesmo que eles tenham praticado um crime em grupo. Então Deus é muito sábio, Deus é mais sábio do que a gente, que dá a cada um segundo as suas obras, julga o mundo interior da consciência, dos conhecimentos, dos desejos. Então eu não me arrisco a nunca fazer esse tipo de análise, porque eu precisaria conhecer o contexto de cada pessoa que ela está vivendo, aquilo que ela está acontecendo com ela, se era uma experiência só de prova, se era uma experiência de expiação, e que tipo de expiação ela precisava viver. Então, só Deus sabe. O que nos compete é fazer o bem, ajudar as pessoas, contribuir quando o mal se coloca, quando as dificuldades se colocam. É o que estamos vivendo hoje, todo mundo preocupado em ajudar os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, cada um da forma que puder, ajudar sem fazer nenhum questionamento, sem ficar fazendo nenhuma inferência se é prova, se é expiação, nada disso. O nosso dever não é fazer esse julgamento, porque só Deus sabe. A gente não tem as variáveis para julgar. O nosso dever qual é? Fazer o bem. Aliás, nós vamos ver aqui. Nesse capítulo tem uma mensagem dos Espíritos que trata exatamente desta questão. Que eu não tenho que fazer esse julgamento. Né?
Será lícito abreviar a vida de um doente? Onde é que está aqui? Qual das mensagens? Deixa eu ver se eu lembro aqui. Dever-se-á por termos provas do próximo? Analise essa mensagem, que é exatamente o item 27 desse capítulo. Porque tem pessoa que não, o sujeito tem que passar por aquilo. Não me compete saber se a pessoa tinha expiação, ela tinha que passar por aquilo. Não, não. O meu dever é fazer o bem, é aliviar a dor, o sofrimento. Cabe a Deus o julgamento, não a mim. Então, qualquer julgamento é absolutamente arrogância, orgulho. Só Deus sabe. E o Espírito vai dizer: será que Deus não está exatamente usando você como elemento para eliminar a dor do outro? Não era o fim da expiação dele, não dependia da sua ação, da sua conduta? Então, faça o bem sempre, sem julgar se o indivíduo merece ou não merece. Faça o bem sempre. Esse é o nosso grande dever de caridade, de amor. Cabe a Deus fazer o julgamento, não a gente fazer o julgamento. Então, nesses contextos, aí voltando à questão, eu não me arrisco dizer, mas provavelmente terão alguns em expiação, terão alguns em provas, que as provas são diferentes, as expiações são diferentes para cada um que está vivendo esses contextos, principalmente desastres, calamidades naturais e, ao mesmo tempo, provocadas muitas vezes pela incúria, pela falta de uso daquilo que devia, dos recursos necessários que estão à disposição dos homens, seja na ciência, seja na tecnologia, ok? Rui Carneiro de Londrina volta a nos falar. Santo Agostinho, Cosme, diz em o Evangelho segundo o Espiritismo que existem infinitos tipos de mundos de provas e expiações entre espíritos neutros da terceira ordem e a primeira classe dos mundos felizes. Existe um verdadeiro abismo quanto à moral. As provas necessárias para sair de neutro para feliz poderiam ser encontradas na Terra ou seria necessário outro mundo de expiação, hein, Cosme? Muito boa pergunta, Rui, muito boa. Eu acho que depende de cada indivíduo. Por exemplo, certamente, se você está no mundo de provas e expiações e não aprendeu o suficiente, e de alguma maneira esse mundo muda o seu processo evolutivo, porque a maioria dos espíritos que ali habitam, a grande maioria, mudou a sua conduta. Não tem mais um contexto de provas e expiações que você precisa passar, você vai ter que ir para outro. Não tenha dúvida. Porque aquele mundo não lhe oferece mais as condições que você precisa, seja para reparar o mal, seja para adquirir a experiência que você precisa ainda no mundo de provas e expiações. Então, eu diria que, para algumas pessoas, pode ser que ela tenha que passar por mais de um mundo de provas e expiações. Mas pode ser que para outros não. Ele é tão rápido, ele tem tão poucos defeitos, ou ele se corrige tão rapidamente, que ele possa passar por um mundo desse e ir embora o mais rápido possível. Ou seja, cada um escolhe o seu caminho e, com certeza, tem alguns que são bastante teimosos. Aliás, a gente, quando lê aí o texto, você se recorda bem nesse capítulo, há muitas moradas, eu costumo dizer que quando o Santo Agostinho diz lá que os espíritos em expiação na Terra são estrangeiros, são exóticos, eu fico, meu Deus, como a gente é burro, né? A gente já errou isso no mundo anterior. E estamos voltando de novo para o mundo de provas e expiações, porque a gente não soube aprender naquele mundo, precisou de outro. E, lamentavelmente é assim o espírito, mas tem uns que vão rápido. E lembra, o progresso é individual. Do mesmo jeito que a justiça é individual, ela atinge cada um segundo as suas obras, o progresso é individual. Não tem que esperar ninguém para progredir. Cabe cada um fazer o seu esforço. Por isso que Kardec diz: trabalhe, se esforce para não ter que voltar na Terra, a não ser em missão. E a gente quer ficar mais na Terra, né? Quando está aproximando a morte, o espírita que diz que é espírita, que acredita na vida futura, aproximando a morte, ele se desespera, ele se apega. Não entendeu. Ou quando chega a hora, vá feliz. Oh, Senhor, se chegou a hora, seja feita a sua vontade. Porque, na verdade, nós temos que nos esforçar para não voltar mais aqui, a não ser em missão. Porque esse é um mundo de corpo limitador, de doença, de conflito, de contexto. Quando o espírito avança, fica muito difícil para ele
Você imagina como é que você vai enfrentar a maldade humana se não for num contexto de luta? Imagina, como é que você vai enfrentar esta maldade se não for num contexto de luta? É muito difícil a gente imaginar um jeito. O ser humano precisa da dor para impulsioná-lo. O ser humano, espírito imperfeito, terceira hora. Sem dor e sofrimento, ele estaciona, ele se entrega ao corpo, ele se entrega aos prazeres. Imagina se ele não sofresse consequências disso, o que seria? Ele ficaria eternamente agarrado neste corpo. Então ele precisa da experiência que o impulsione para frente. Infelizmente, por isso que Kardec vai dizer, a dor é o aguilhão que impele para frente o espírito na senda do progresso. Está lá no capítulo Bem e o Mal da Gênesis. Aliás, que vale a pena ler em conjunto com esse capítulo Bem-aventurados os aflitos, porque ambos conversam entre si quando Kardec trata dessa questão do bem e do mal. Então, infelizmente, é assim. Às vezes a gente precisa de dor. Eu costumo dizer, é esse mal necessário, né, que às vezes a gente não entende, né? E às vezes tem pessoas que me mandavam perguntas, mas professor Cose, por que os Espíritos diz lá no livro dos Espíritos que a guerra é necessária? Ah, porque é o que a gente chama necessidade relativa. Quando a causa está criada, o efeito surgirá necessariamente. Nós criamos as condições da guerra, então a guerra ainda é necessária. E, lamentavelmente, parece que ela ainda continua como necessária. Por quê? Porque as causas para ela estão presentes. O orgulho, a vaidade, a arrogância, a ambição desenfreada, essas paixões causam a guerra. E enquanto elas dominarem, nós vamos ter guerra. Ah, é uma coisa necessária, é o que eu chamo de necessidade relativa. Tem a chamada necessidade absoluta, que é aquilo que você não pode evitar de forma nenhuma, e tem a necessidade relativa, que você pode evitar desde que você não tenha criado a causa. Criou a causa, ou seja, antes de plantar feijão, você podia ter plantado soja. Mas depois que você plantou feijão, então você tinha a liberdade de, não vou plantar feijão, vou plantar soja. Antes você podia ter escolhido outro caminho que não gerasse as condições da guerra, mas no momento em que você escolheu o caminho, como diz Jesus, né? O escândalo é necessário, mas ai daquele por quem o escândalo vier. O que é o necessário? É o necessário relativo, porque eu criei as condições, então ele vai surgir. Não porque o mundo precisava, o espírito imperfeito podia ter seguido mais rápido, criado um mundo passado pelos mundos de provas e expiações muito rápido ou não passado por ele. Como a gente sabe aí dos espíritos que há espíritos que seguem um caminho diferente, sem passar por mundos de expiação, passando apenas por contextos de provas. São espíritos que vão mais rápido no seu processo evolutivo, né? Então está nas nossas mãos, seguir mais rápido ou demorar. Então é muito importante a gente entender esse mal relativo da guerra e de outros contextos, em que a gente vai criando o mal pelas nossas escolhas. E depois que você criou as causas, não tem como diz quem semeia vento, colhe tempestade. Não tem jeito de você evitar. Do mesmo jeito que nós encontramos nessas catástrofes naturais, muitas vezes podiam ser evitadas, que os homens já conhecem ciência, já conhecem tecnologia, já tinham condições, mas se não atacaram as causas, não fizeram as prevenções necessárias, surge o mal. E ele não pode se queixar a não ser dele mesmo. Porque Deus lhe deu experiência para que ele conquistasse ciência, lhe deu oportunidade de conquistar tecnologia, lhe deu oportunidade de ter recursos. Mas ele quis usar para outras coisas. Então, escolha dele, as consequências surgem, ele então não poderá se queixar de Deus. Então, isso ocorre a toda hora, e cada um avalie o seu contexto e verifica se ele não podia ter feito algo para evitar aquilo. E aí, ele não pode culpar Deus, ele tem que culpar a si mesmo, porque ele é que foi imprevidente, ele é que não fez o que ele podia ter feito, ok? Cosme, vamos voltar a conversar com os nossos amigos aqui do YouTube. A Adélia está dizendo gratidão pela live, a Rosana Espila está nos cumprimentando, ela é de Marília, de São Paulo. O André Lima também nos cumprimenta de Frutal, Minas Gerais, e o Luiz Lima nos cumprimenta a todos, está aqui se referindo às suas excelentes explanações, e aqui faz uma pergunta. Hipoteticamente falando, Cosme,
No caso de um governante que se omitiu em realizar obras, ele coloca entre aspas, para que não houvesse, ou pelo menos minimizado, uma catástrofe, ele vai ser penalizado por isso? Todas as pessoas que, de alguma maneira, deixaram de fazer aquilo que podia, vão ter que responder. É difícil a gente falar, quando a gente trata de contextos que envolve decisões no terreno da sociedade humana, seja na legalidade, seja na política, é muito difícil analisar de fora, porque as coisas podem não depender de uma pessoa só. A gente não sabe, pode depender de várias pessoas que, de alguma maneira, criaram aquele contexto. Então é muito difícil julgar alguém, muito difícil, porque a gente sabe que na sociedade as decisões são tomadas por muitas pessoas em conjunto, não é por uma pessoa só. Há muitas pressões, há muitos grupos de pressões, há muitas pessoas envolvidas. Então, muitas vezes é difícil você culpar um governante, porque talvez ele não podia tomar a decisão sozinha, dependeu de vários outros fatores que a gente desconhece. Mas não importa se é uma, se é 10, se é 15, se é 20, se é 100 pessoas, todas que deixaram de fazer aquilo que sabiam que podia ter feito e não fizeram, todas vão responder. Cada um segundo as suas obras, de acordo com o grau de participação no contexto, de acordo com o conhecimento que tinham, de acordo com a possibilidade que tinha de fazer o que precisava ser feito. Então, todos vão responder, cada um a seu ponto, cada um de uma forma diferente, como eu disse, que a cada um segundo as suas obras. Então fica difícil julgar, é muito difícil você julgar a conduta de uma pessoa, principalmente num contexto tão complexo que é a organização social ou política de qualquer país, em que as pessoas atuam em conjunto, há grupos muito fortes em conjunto que acabam fazendo as escolhas, e dificilmente uma pessoa. Mas não quer dizer que, num contexto, uma pessoa não possa fazer escolha. Se ela fez sozinha, ela vai responder sozinha. Mas se vários outros, de alguma maneira, participaram, vão responder todo mundo. Tá? A dificuldade que a gente tem é de julgar quem são os responsáveis de fora, mas Deus sabe. Aí é que está, a pessoa pode escapar da justiça humana, porque é complicado saber o grau de responsabilidade de cada um, mas não vão escapar da justiça divina. Cada um que fez o mal, ou como diz Kardec, deixou de fazer o bem que poderia ter feito, responderá por todo o mal que haja resultado do bem que ela não fez e que podia ter feito. Cada um, dois, três, 100, 500 pessoas, pouco importa quantos são, todos vão responder pela justiça divina. Quando? De que maneira? Só Deus sabe. Adélia Cosme diz que é muito grata a você por tudo que aprendeu com suas palestras, que ela já acompanha desde 2005. Tá fazendo história, hein? A Leia Brum está dizendo aqui maravilhosas palavras. A Leia é do Rio Grande do Sul. Nossa solidariedade, Leia, para o seu coração e para o coração de todos os nossos irmãos gaúchos. O César Reis está precisando sair. Ele diz que ele precisa tomar um remédio. Tá agradecendo, Jesus o ampare sempre. Nós acompanhamos. O, o Marcos disse que estava muito bom, certamente se referindo, imagino, à resposta que você deu à participação dele. E nós temos aqui mais uma participação do Rui Carneiro, de Londrina. Cosme, quando se fala em justiça de Deus, geralmente se pensa em pagar dívidas do passado. Considerando que as provas dizem respeito ao futuro, devemos entender que esse entendimento é incompleto? Com certeza, Rui. A gente, quando. O que é a justiça divina? Nesta frase monumental que eu citei, que Kardec coloca como sendo a síntese da justiça divina, a cada um segundo as suas obras. Não significa apenas as obras ruins, né, Rui? O sujeito que faz o bem vai receber o bem que ele fez. A justiça divina tem que dar conta de todos os contextos, não apenas o contexto do mal, como o contexto do bem. Não apenas o contexto da expiação, que é consequência de um mal praticado, mas também o contexto da prova, que é um bem, porque se ele escolheu aquela prova sem necessidade de ser expiação, ele soube escolher um bem preciosíssimo para o seu processo evolutivo. Para ele não é o mal,
que ele sabe que aquilo ali foi um bem. É exatamente o sujeito que escolhe submeter a uma prova de um concurso, porque ele sabe que se ele passar, ele vai ficar muito bem. Você vai dizer, aquela prova para ele foi ruim. Não, para ele foi um bem, por mais trabalhoso e difícil que seja, que ele teve que estudar para enfrentar aquela prova. Então, eu diria que não é só no contexto de expiação, seja no contexto de prova, seja também no bem praticado. Por isso, Kardec foi muito lúcido ao escolher essa frase de Jesus para caracterizar a justiça divina. Eu sempre cito, você já me acompanhou várias vezes, a diferença entre justiça divina e virtude da justiça, são coisas diferentes. A virtude da justiça, Kardec caracterizou numa frase de Jesus: queira cada um para os outros o que deseja para si próprio. Esta é a virtude da justiça, é o homem que busca ser justo, praticar a virtude da justiça. Então é queira cada um para os outros. Mas a justiça divina é outra coisa, porque é Deus quem aplica, não depende da gente, a aplicação dela. E essa lei maravilhosa que Kardec também soube pegar uma frase de Jesus: a cada um segundo as suas obras. Faça coisas boas, a justiça divina vai lhe dar como consequência coisas boas. E lembrando que coisas boas não significa não ter dor e sofrimento. É um dia as dores e o sofrimento desaparecerem completamente na medida que você evoluir como espírito. Pode ser que tenha dor e sofrimento como prova durante um tempo, né? E você vai saber viver, crescer e depois vai ficar livre das limitações da matéria quando você chegar ao estado de espírito puro ou perfeito. Então, a justiça divina se aplica, no meu entender, em todos os contextos de expiação e de provas. E mesmo em contextos que não é nem de expiação de prova. Eu citei o exemplo de Jesus, né, que não precisava nem de expiação, nem de prova, e sofreu. Aí você fala, puxa, mas Jesus sofreu, ele não merecia. Ele não merecia. Quem disse que o sofrimento só pode acontecer para quem merece? É um grave equívoco. O espírito que ama, o amor, ele renuncia. Por isso, o ato de Jesus foi um amor muito maior do que o nosso, porque ele sofre sem precisar, sem necessitar. Ele submeteu à vontade de Deus por amor aos homens. E Deus o permitiu, porque se Deus não o permitisse, Deus estaria impedindo ao espírito de amar e praticar a caridade para conosco. Então ele veio a nosso benefício e sofreu pra caramba. Sofreu bastante. Não apenas sofrimento moral ao encarar a imperfeição humana, mesmo os apóstolos, vários deles demonstrando desequilíbrios várias vezes, encarar a humanidade que não o entendeu e mesmo assim o sofrimento físico que ele passou, sem necessidade de nada disso. Então mesmo ali tem justiça, viu? E Deus foi justo com Cristo, porque permitiu que aquilo que ele escolheu por amor acontecesse. E ele sabia, hein? Eu digo sempre, olha que coisa, Jesus sabia que ia passar por tudo aquilo. Você fala, como ele sabia? Ah, os próprios profetas antes dele, que eram seus missionários, disseram-nos que ele sofreria. Então, se os enviados dele disseram que ele passaria, já sabia o que ele passaria. Então, olha só, ele sabia que ia sofrer tudo isso e, por amor, aceitou passar, escolheu passar tudo isso e Deus o permitiu, porque Deus permite que a pessoa ame e que ela possa sofrer por amor, ok? Ok. Olha, o Cosme, nós não temos mais. Deixe-me ver aqui, porque surgiu uma pergunta agora do Marcos novamente. Em O Livro dos Médiuns, o Cosme, desculpe, Kardec nos ensina que quando os espíritos querem ou podem, eles usam médiuns diferentes, desconhecidos entre si. E esses médiuns dizem o que uma pessoa foi ou em outra vida, porque isso não acontece em Cosmo, com todos. Isso, ele continua, isso tem a ver com a prova ou expiação da pessoa, Cosmo? Pode ser que tenha, mas eu prefiro um outro caminho de análise.
que Kardec vai fazer no próprio Evangelho, quando ele vai demonstrar para cada um de nós que cada um de nós pode saber o que foi na vida passada. Não precisa nenhum espírito contar, não. Não precisa nenhum espírito contar o que a gente foi. Basta a gente olhar nossas tendências, nossos desejos. O que é relevante eu saber da vida passada sobre mim? É se eu fui A ou B, Maria ou José? Se eu vivi rico ou pobre na Europa, na África, na Índia, na China? Isso é absolutamente irrelevante. O que é importante eu saber do que eu fui numa vida passada? O que é importante? Aquilo que é necessário para eu construir o presente. Então, diz Kardec, se eu olho para mim, cada um olhar para si, aqui nesse próprio capítulo, quando ele trata do esquecimento do passado, olha para si. Você sabe. Olha as suas tendências, do que você gosta, para onde vai os seus desejos, o que você aspira. Você vai identificar o que você foi. Os desejos demonstram o que você fez. Os seus sentimentos demonstram o que você foi. Então, cada um pode saber o que é importante do passado para viver melhor no presente. Cada um pode identificar em si as virtudes que já conquistou e principalmente os vícios que ele precisa eliminar. E aí é a explicação. Se eu tenho tendências agressivas, se eu sou violento, eu preciso saber que eu fui um tal João, Carlos, alguém lá que era violento, que batia. Qual a relevância disso? O que é importante é que eu me lembro da violência que eu pratiquei com o sentimento de violência que eu tenho hoje. Olha aí, eu sei o que eu fui no passado. Kardec é muito lúcido. Deus só nos permite esquecer aquilo que é inútil. O que é útil para o nosso progresso, a gente não esquece. Está aí. Procure nesse próprio capítulo o item esquecimento do passado, que Kardec aborda. O Então, eu Mar... diria que eu não me preocuparia, Marcos, com isso, se o indivíduo, que alguns têm alguns relatos do passado, que foi fulano. A primeira dificuldade é você comprovar isso. Hein? É muito difícil. Até confiar quando um espírito diz. Muito cuidado. São muitos raros os casos em que os espíritos revelam detalhes da vida passada das pessoas, porque, em geral, se há uma lei de esquecimento, o esquecimento é regra. Então, desconfie desses médiuns que chegam. Você foi fulano, beltrano, ciclano. Desconfie. Desconfie. o Marcos de Rio Preto, ele volta a perguntar, ainda num desdobramento do que ele perguntou, mas se é irrelevante, Cosme, por que acontece? Sabe Deus, eu não sei o contexto que aconteceu, terei que olhar o contexto. Por que que aconteceu naquele contexto? Quais foram as condições? Terei que olhar. É difícil a gente saber. Primeiro, eu estou colocando em dúvida se de fato é verdade. Primeiro ponto. Lembra bem. Pode ser que alguém revelou, está achando que é verdade e é apenas um espírito que quis brincar com ele. Cuidado. É muito raro que esse tipo de revelação seja dada. E Kardec vai comentar, e quando é dado, tem uma razão útil, que você precisa conhecer o contexto e a pessoa para saber qual é a razão útil para aquilo. Por isso que eu falo, não dá para você falar em geral, como regra ou como princípio, porque a regra é o esquecimento do passado. Essa é a regra. Ah, mas alguém ou lembrou por conta própria, ou teve um espírito que trouxe para ele a informação. Bom, se é verdadeiro, tem uma razão. E só se aquilo for muito útil para ela. Ó, se é muito útil para ela, só para ela. É o contexto dela que a gente não sabe o que é. Então fica muito difícil a gente avaliar de fora. Teria que conhecer o contexto daquela pessoa e saber por que que aquilo foi revelar. E por que que era útil revelar para ela. O que a gente pode dizer, como eu estou citando do esquecimento passado, é que a regra geral é esquecer. Aliás, eu já passei por essa experiência de conhecer pessoas que eu falei, pode parar, não quero nem conversar sobre o assunto. Se vier falar para mim isso, pare. Não tem nenhum interesse em saber se eu fui fulano ou beltrano. Eu sei muito bem os vícios morais que trago, o que eu preciso enfrentar. Então, cuidado. A lei geral é esquecer. Se Deus me fez esquecer, eu agradeço. Senhor, não me lembre, porque o Senhor me fez esquecer. Para que eu vou querer lembrar? Deus é mais sábio do que eu, ele sabe do que eu preciso. E a gente quer outra coisa, ele sabe do que eu preciso. Será que eu estou preparado para olhar a cara feia
que eu fui no passado, a cara feia moralmente? Será que eu estou preparado para saber? É melhor ficar quietinho, né? No canto, as dificuldades que a gente tem já são grandes demais para a gente aumentar essa dificuldade. E tem gente que fica desesperado para saber, procura experiências aí de fazer essa, voltar à vida passada, tentar fazer, procurar profissionais que fazem aí essa regressão de memória. Tem outros que procuram médico. Gente, Deus é sábio. Você já tem problema demais. Para que achar mais problema? Deixa quieto isso. Se você precisasse, de alguma maneira ia chegar para você. Se não chegou, não vai procurar chifre na cabeça de cavalo, como a gente diz, não. Não vai procurar sarna para se coçar, não. Vá viver. E você faz isso que está no capítulo de esquecimento. Olhe para si. Identifique os vícios que você tem. Esse é o reflexo do seu passado e procure eliminá-los. A vida vai ser muito mais proveitosa e você vai ter muito mais força para enfrentar isso do que tentar descobrir aquilo que Deus preferiu que você não soubesse, ok? Isso. Olha, o Marcos está agradecendo, está dizendo gratidão, Cosme. Nós estamos sobre o tempo, mas vamos aproveitar aqui a oportunidade. O William e Josiane perguntam, Cosme, qual a relação entre aflição e felicidade? Muito boa, William. Muito boa. Quer dizer, ambos são relativos, né? Nesse mundo que nós vivemos. Isso é uma relação importante. Tanto a felicidade é relativa nesse mundo, a felicidade não somente relativa do ponto de vista da pessoa, mesmo um conceito de felicidade que não seja relativa, que é aquilo, aquele estado de paz que ocorre quando o indivíduo cumpre a lei de Deus, mesmo assim, como o processo de cumprir a lei de Deus é um processo que ocorre ao longo do tempo, cada um vai alcançando níveis de felicidade ao longo do tempo, na medida em que avança no cumprimento da lei de Deus. É a mesma coisa é a aflição. Né? Eu disse, aquele espírito em prova apenas e não expiação, que escolhe aquela luta, aquela aflição, ele não encara a aflição do mesmo jeito que aquele que se revolta, daquele que fica indignado, daquele que não aceita. Então, a aflição tem pesos diferentes, tem contextos diferentes para cada pessoa, a forma como ela encara. Por isso que Kardec vai, nesse evangelho, escrever aquele item que eu comentei, o ponto de vista, né? Se você tem uma visão diferente do que você é como alma e daquilo que compete a você fazer ao longo do seu processo evolutivo, você encara as aflições de uma forma muito diferente. E há um outro elemento: a aflição pode ser geradora de felicidade, além de ser ambas relativas ao contexto que você está vivendo e ao grau evolutivo seu, tem algo muito interessante: a aflição bem vivida é geradora de felicidade. Isso é algo que é a frase belíssima do capítulo, bem-aventurados os aflitos. Se você viver bem a aflição, ela é geradora de felicidade. Isso é algo especial, porque ela faz com que você se desligue do corpo, faz com que você rompa a influência da matéria, que você passe a valorizar muito mais aquilo que é da alma. A gente sabe disso. Você perde toda a força das paixões corporais. A aflição, ela colabora fortemente para o abrandamento dessas paixões, se você as encara com resignação. Se você faz bom uso da resignação, você descobre e você vai agradecer, graças a Deus, Senhor, por ter me dado aquela aflição. Como eu cresci com ela, como eu aprendi com ela. Então, essa, no meu ver, isso é alguma das relações. Ambas são relativas ao contexto, ao progresso evolutivo de cada um, e a aflição bem vivida é geradora de felicidade. Ok? Ok. Então, nós estamos agradecendo, e Sebe, muito agradecido a você, Cosme Massi, por mais este encontro fraterno aqui e de muita reflexão em torno do nosso Evangelho de Luz, o legado insuperável de nosso Mestre a nós, humanidade na Terra. Obrigada, Cosme. Obrigada a todos vocês, queridos amigos, companheiros, em ambos os planos de existência, estiveram aqui conosco. E nós vamos encerrar com a prece de Rosa Rita Martins. Obrigada, Cosme. Foi muito bom. Muito. Temos muito para pensar.
Então vamos encerrar os nossos estudos de hoje, agradecendo a Deus Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Maria, nossa Mãe espiritual, pelos trabalhos que são desenvolvidos pelo ICEB e pela possibilidade de assistir palestras como a que assistimos hoje, em que ouvimos tanto falar do Evangelho de Jesus e de todas as considerações feitas por Kardec, pelo seu belo trabalho na análise das parábolas e das mensagens do Mestre. Obrigada em toda a cúpula espiritual do nosso ICEB, pelo trabalho que tiveram na construção do ICEB e pela ajuda que tem nos dado para que esse trabalho seja mantido sob a direção da Nádia. Obrigada, mestre. Obrigada, pai. Obrigada ao professor Cosme e à Nádia por todo esse trabalho de estruturação dessas palestras. E agradecido, Senhor, mas sempre vos pedindo para que continues olhando as catástrofes naturais da Terra e que, se for possível, que o homem possa aprender a minimizá-las da melhor maneira possível. E assim, pedindo também pela paz na Terra, vamos encerrar os nossos trabalhos de hoje.